Fala gurizada, vamos falar de Internacional nesse domingão. Um bom domingo, um bom descanso pra vocês aí, tá bom? Rapaziada, é o seguinte, não se esquece de deixar o teu likezinho, tá? E ó, chegamos a 3.500 inscritos no canal. 4.000 é a nossa nova meta, então ajuda a gente, cara. Tem muita gente que não é inscrito ainda aí. Dá essa força, dá essa moral aqui pra nós, tá? Se inscreve aí, ativa as notificações pra não perder o nosso conteúdo, tá bom? É o seguinte, gurizada, ontem o Internacional teve um jogo interessante. Eu até fiz o vídeo ontem dizendo que teve boas coisas no time ontem. E teve sim. E você vê que quando o coletivo está minimamente organizado, as boas coisas individualmente começam a aparecer. Não é novidade que nós temos bons jogadores, ótimos jogadores no elenco, né? E quando o coletivo tá mal, você vê que some essas individualidades. Mas quando minimamente o time encaixa, observe o Wanderson, jogou bem ontem. O lateral esquerdo, o René, jogou bem. O Igor Gomes, que não é um lateral de origem, jogou bem ontem na lateral direita, tá? O John, embora muitos achem que ele falhou, por favor, gente, não vamos também tanta coisa assim. O John é um bom goleiro. Eu acho que ele traz mais segurança do que o Kehler. O Vitão ontem não jogou mal, o Vitão até jogou bem ontem, até se aventurou em alguns momentos a se deslocar da sua posição como homem surpresa. Mas não tem nada de espetacular, mas teve coisas boas sim que eu pude observar ontem no time. Sempre frisando que o Fortaleza não é qualquer time. Às vezes as pessoas tendem a entender, mas é o Fortaleza é o Fortaleza. Ele tem muito menos marca do que o Internacional, tudo, mas o time é bom. E, aliás, o time não é bom de hoje. Ele sempre incomoda o Inter e outros clubes no campeonato. Sempre. Tem um bom treinador, está treinando há 2, 3 anos aí. Então, assim, ninguém imaginava que o Internacional iria lá e iria atropelar. Por favor, vamos combinar. Nem time vai lá em Fortaleza, lá, nenhum dos times do campeonato, nem Palmeiras, nem Flamengo, vai lá e simplesmente atropela. Não é assim. E o Inter conseguiu ter domínio da partida em alguns momentos. Até engraçado, ontem eu não me lembro do nosso ouvinte ontem aqui, do ouvinte não, né? De um de vocês aí que acompanha o nosso canal, está nos comentários aí, disse assim, não adianta a gente melhorar, nós temos aqui que ter time para brigar por título. Sim, mas esse negócio de ter time para brigar por título, eu já falei para vocês aqui nas nossas lives, que o Internacional não tem time agora para brigar por título. Primeiro ele tem que se organizar novamente, tem que ter uma sequência de vitórias, tem que começar a aparecer alguma qualidade a mais que a gente ainda não tem no elenco. O Arangues teria que voltar muito bem a jogar futebol. O Gabriel está voltando, teria que voltar a jogar muito bem futebol. O Ener Valencia teria que chegar aqui em julho, o Inter já estando bem no campeonato, e ele se adaptar rapidamente e começar a desandar a fazer gol. Então tem um monte de coisa que tem que acontecer para que uma equipe ganhe. Se você vê o Fluminense jogando hoje, você não vê nem o Palmeiras jogando que nem o Fluminense. Em termos de um futebol bem jogado. Né? Então, assim, tem outros times que também estão jogando muito bem. O próprio Palmeiras. Então não dá pra gente se iludir com o título agora. A nossa campanha de 45 pontos, que depois do Gauchão, depois dos últimos jogos que a gente viu, é real e verdadeira. Aquele futebol que estávamos jogando é futebol para brigar para não cair. Então, se houve uma melhora já no primeiro jogo, e um jogo dificílimo, e nós vamos ter mais 4 jogos difíceis, para um primeiro jogo o Inter já mostrar uma reação, isso é muito bom. Isso é muito bom. Nada de espetacular, não, mas já começa a nos despreocupar um pouquinho em relação aos 45 pontos. Mas eu gostaria de falar com vocês, nessa segunda parte do vídeo, sobre a preparação física. Eu era meio relutante e muitos de vocês, tinham razão. Eu estava meio relutante em achar que o problema era a preparação física. Eu achava que o elenco mais curto era o problema. Os titulares estavam jogando muitos jogos em seguida, e isso estava pesando a perna. Mas eu tenho que confessar que muitos de vocês que estavam desconfiados da preparação física têm razão. O Internacional está babando na gravata no final dos jogos. Aliás, não é nem no final dos jogos. Quando chega ali pelos 30 minutos do segundo tempo, já tem jogador botando a mãozinha no joelho, já tem jogador tendo cãibra.
Ontem o PH não foi lesão, foi cãibra. Qual outro que saiu também? Que o Alan Patrick saiu porque não aguentou. E o Wanderson também saiu porque estava com cãibra. Gente, o Internacional jogou poucos jogos. O Internacional não chegou nem na final do Campeonato Gaúcho. O Internacional não teve pré-Libertadores. E ontem o Mano Menezes na coletiva me diz que agora é porque não tem tantos jogos. Quer dizer, quando tem muitos jogos é porque tem que poupar os jogadores porque tem muitos jogos. E daí quando tem poucos jogos que os jogadores devem se preparar, e daí então eles estão tendo isso aí porque eles estão sem ritmo ainda de jogo. Mas o que é isso, cara? Que desculpa esfarrapada é essa? Claro, o Mano Menezes quer defender a preparação física dele, que ele indicou, mas a preparação física tá ruim. Ontem, o Fortaleza que jogou, foi o time que mais jogou no campeonato, no futebol brasileiro ontem, correu mais do que o Internacional. Ah, tava na sua casa, era obrigação, sim, mas em termos de preparação física, ambas as equipes tinham que estar mais ou menos no mesmo nível. O Inter melhor ainda, porque o Inter tá mais descansado. Então é uma coisa séria. Mandaram o Dr. Hélio Carraveta embora, o melhor coordenador físico que tem no futebol brasileiro, um cara experiente, um cara que entende a preparação física brasileira. Estão reclamando dos goleiros, mandaram o Daniel Pavan embora, um dos melhores preparadores físicos, preparadores de goleiros do futebol brasileiro também, um ótimo profissional. Há muitos anos conheci o clube, sabe como funciona o esquema do clube, para os jogadores se adaptarem, o estilo de treinamento dele era muito bom. Então, assim, rapaziada, temos gravíssimos problemas. Agora não tem como corrigir mais. Como é que tu vai corrigir uma preparação física a essas alturas do campeonato? Mudando a preparação física? Não tem como. É triste. Vamos ver se conforme o passar dos jogos, a equipe comece a ter um preparo melhor, porque jogar futebol também, né, vai dando um condicionamento físico bom também, né? Mas que tem alguma coisa errada, foi feita errada na preparação física do início do ano foi, né? Os caras estão babando na gravata. O PH, que a gente sabe que depende do preparo físico, ele dá 4, 5 piques e não consegue mais. É o primeiro a ser substituído no segundo tempo. Tem muita coisa errada. E tem jogadores tendo cãibras antes mesmo dos 40 minutos do segundo tempo. Tá muito estranho isso aí. A gente vai ter que fazer um exame, vamos ter que ficar de olho, porque isso aí pode comprometer, já comprometeu no gauchão, pode comprometer muito nós em momentos decisivos. Tá bom, gurizada? Beijão pra vocês. Peço mais uma vez, de coração, que você deixe o joinha, se inscreve no canal e ativa as notificações. A gente tem muito para falar de Internacional. Tem gente me perguntando sobre as lives. Gente, eu já falei para vocês que o meu outro canal, o canal de cortes, vocês viram que está uma semana sem postar vídeo. Por quê? Porque eu fui punido também pelo YouTube por causa de que eu fiz um vídeo, né? Eu fiz um vídeo ensinando como se cadastrar na empresa que era parceira minha. E agora o YouTube tá dando problema. Fazer o quê? Não pode mais colocar link, não pode fazer vídeo mais sobre jogos de azar e coisa. Tá difícil, tá complicado. Então daí a gente foi punido por uma semana. Inclusive foi, acho que a mesma punição que o JB também teve lá. Então a gente tem que começar a se cuidar agora, né? E terça-feira ou quarta-feira já volta novos vídeos e as lives, tá bom? Lá no nosso canal, para ser tudo normal. Só para vocês ficar a par aí do que está acontecendo. Tá bom, gurizada? Beijão para vocês. A gente volta ainda hoje com mais vídeos sobre Inter, tá bom? Valeu!